Buenas hermanos, hermanas, hermanes, meu nome é Roberto Simões, site O Contemporâneo, estamos no projeto Olhar Entre Yoga Sutra, estamos na finaleira do capítulo 3. É o capítulo então que vai tratar de Samyama, Dharana, concentração, dhyana, meditação propriamente dito, e Samadhi, essa experiência transitória de união com tal objeto de meditação. E é interessante a gente fazer um pequeno preâmbulo aqui. Patanjali vai descrever a partir daí uma série de samyamas que você pode executar como no umbigo para descobrir, para ter o poder ou a cognição ou a intuição ou a sabedoria, viveka, dos órgãos do corpo, do funcionamento deles, sobre o Sol para entender o sistema solar, falar a Lua para as estrelas, sei lá, um elefante para ter a força do elefante, da invisibilidade, até você conseguir conversar, tipo, convocar um espírito ascensionado do yoga, um siddha, um siddhanta, para te orientar na senda do yoga. Então ele vai te explicar vários siddhas, né? Poderes extraordinários. Ele não entra em detalhes de como você vai conseguir, ele só diz Samyama no umbigo, tal coisa, Samyama na lua, tal coisa. Ele não adentra muito nisso. E aí a gente finalizou dizendo o seguinte, cara, ele mesmo nos alertando, cara, os siddhas vão acontecer, pode acontecer, mas para quem está apenas com foco nos siddhas, ele acaba sendo um obstáculo. Para quem tem foco no Kaivalya, então ele pode ajudar. Mas você não precisa desenvolver siddhas. Esse é um ponto interessante. E o segundo então o siddhas pode atrapalhar, na verdade atrapalha o yogi, a mediunidade. E é uma crítica então Patanjali faz, tá certo? Há talvez yogis da época dele que utilizavam as técnicas do yoga apenas para a manipulação das energias do universo, para feitiçaria, para mediunidade, para benefício próprio. É esse o rolê. Ele tá certo ou ele tá errado? Entenda, isso aí é uma crítica à sociedade, é uma crítica de um sacerdote frente a agentes religiosos que fazem competição com ele, os conhecidos na ciência da religião, feiticeiros, xamãs, os pajés, se for aqui. Então nós temos 4 agentes que atuam no campo espiritual de qualquer sociedade. Os sacerdotes, que são os guardiões da tradição, e Patanjali vai fazer isso, vai transformar o yoga em tradição, ou pelo menos a tradição do hinduísmo, brahmânica. Temos os profetas, que são os que anunciam algo novo à tradição. Se for incorporada a tradição, as profecias desse agente religioso, ele é incorporado então também como um sacerdote. Se não for aceito pelo sacerdote, assim como Jesus não foi para o judaísmo, assim como Buda não foi para o hinduísmo, assim como Calvino e Lutero não foram para o cristianismo, ou catolicismo, melhor dizendo, eles vão fundar suas próprias igrejas, suas próprias religiões. Nós temos um terceiro agente, que são os místicos, os caras que dispensam o profeta, dispensam o sacerdote e estabelecem uma conexão direto com o mundo divino. Podem ser incorporados à tradição, se aceitos pelos sacerdotes, ou expurgados pela tradição. Na tradição católica, nós temos aí livros apócrifos. E nós temos um quarto agente religioso, ou quarto agente religiosa também, pode ser, são os feiticeiros, aqueles que então não têm uma moral, eles não têm devotos como os profetas, os místicos e os sacerdotes, mas eles têm clientes. Feiticeiro, ao contrário dos outros 3 agentes, ele estabelece uma relação de clientela com os leigos, que podem se converter àquela religião sacerdotal, profética ou mística, e aí se torna então um convertido, um devoto. Ou ele pode só estabelecer uma relação de benefício com o feiticeiro. Ele paga o feiticeiro, seja em dinheiro, em espécie, o que é que seja, e recebe então um feitiço, uma encomenda, oráculo, restabelecimento da saúde. E aí você então, a partir daqui, começa a compreender, olhando para o yoga hoje, o seu professor de yoga, você como professor, o professor do seu professor, o seu professor,
ele está em qual dessas 4 categorias? Ele pode transitar em uma ou duas, claro, não pode ser uma só, são tipos ideais, vamos colocar assim, mas existentes, reais, né? Não são metafísicos. A grande maioria dos yogis no Brasil estão na categoria de feiticeiros. E você vai encontrar dentro das instituições religiosas e yogicas, ou espirituais, se você preferir, sacerdotes, profetas e místicos também. Então Patanjali está aqui quando critica os Siddhis, fazendo uma crítica clara, para quem tem isso como base de conhecimento, a yogis que não são da tradição, yogis que fazem apenas a manipulação da energia em troca. Em troca. E Patanjali não nega que há siddhas, né, que há espíritos encarnados e yogis em templos e caminhos de peregrinação, e cemitérios, né, que podem, então, ajudar um yogi na sua senda. Né? Olha só que interessante. E aí a gente tem que entender um segundo ponto muito importante aqui também, é que o que é o samyama propriamente dito? Sem sombra de dúvida, nos conduz a samadhi. Samadhi é o fim do yoga? Não. 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 Porque o yoga Chitta Vritti Nirodha, não é? Diminuição, desidentificação, paralisação das modificações da mente. Mas isso tem que ser temporário. Ninguém vai viver permanentemente sem modificações da mente. E o que significa modificações da mente? Ou desidentificação das formações mentais, de Chitta, blá blá blá. Primeiro vamos recapitular, eu sei que já falei diversas vezes isso, mas é importante agora também. Chitta é a formação de 3 atributos. A mente propriamente dita, o eu e a razão, a lógica. Chitta Vritti Nirodha significa que esses 3 atributos diminuem a sua ação. Ok. O que isso significa? Nada ainda. Você só entende que o seu eu, a sua razão e a mente, produtora de pensamentos, ideias, emoções, vão diminuir o seu trabalho, vamos dizer assim. E qual que é o grande trabalho de Chitta? Esse é um ponto importante. Ele nomeia. Todos os objetos, lembra, são formados por 3 qualidades. Os gunas, Raja, Tamas e Sattva. Nós já conversamos que eles não têm valoração hierárquica. Sattva não é mais do que Rajas ou Tamas e etc. São qualidades de todos os objetos. Você, eu, passarinho curió, a nuvem, a chuva e tudo mais. O que Chitta faz? Chitta então vai pegar essas 3 qualidades e dar forma. Então você vai pegar... Cadê minha caneta? Você vai pegar este objeto e Chitta vai dar forma, função, nome, cor, tudo que ela faz. Você não precisa fazer mais nada. Olha, o que faz? O que é isso? Isso é uma caneta? Escreve para escrever? Quando eu olho para isso, então, quando Chitta se cala ou diminui, desidentifica, tá longe, sei lá que porra, e para de colorir o tal do Purusha, o vedor, o observador, o que é uma caneta? Essa é uma pergunta legítima de se fazer. O que é uma caneta, um passarinho curió, a nuvem, a sua vida, quando para de ser colorida, dando forma, cor, função, tamanho de Chitta? Esse é o ponto. E não há resposta para isso. Não há resposta para isso. Mas podemos pensar que se o que me faz dar a forma de todos os objetos que eu observo, ele está distante, desidentificado, parou, diminuiu a sua função, com certeza isso aqui vai ter infinitas formas de se perceber. Esse é o rolê. Tendo então infinitas formas, porque percebe, quando Chitta, das infinitas formas de pensar isto aqui, elas resumem na caneta. Quando então eu removo Chitta, o que Purusha vê? As infinitas formas que ela tem. E é isso o rolê. Caneta tá difícil para você pensar? Beleza. Pensa na compaixão. Compaixão colorida por Chitta, para a gente ficar nessa mesma alegoria.
tem toda uma série de atribuições, modificações, funções que a tua sociedade imprimiu sobre isso numa convenção e chamou isso de caneta e compaixão de, sei lá, eu ajudar os outros. Agora tente pensar no sentimento de compaixão, sendo como seu objeto de samyama, apesar de Patanjali não fazer isso, quando Chitta se recolhe. Então, de infinitas possibilidades de ver compaixão, vem comigo que eu estou fechando o rolê. Chitta me dá uma só, 2, 3 talvez. Convencionadas pela sociedade onde estou inserido, a instituição onde aprendi o que é caneta. E no lugar onde me ensinaram a interpretar o Vedas Yoga Sutra. Quando o Chitta se recolhe, isso aqui tem infinitas formas, infinitos atributos, infinitas funções, infinitas cores. Nós entramos então num estado de samyama que Victor Turing, num livro chamado Floresta de Símbolos, vai chamar de liminaridade. Há um capítulo que ele chama de processo ritual. E o yoga é um processo ritual, o yoga prático, a aula propriamente dita, que você faz segunda, quarta e sexta aí. Ele é um processo ritual, ou tem o potencial de ser um processo ritual. E todo processo ritual, segundo Victor Turing, tem 3 fases bem distintas. Desde um processo ritual para fazer uma menina que acabou de entrar na menarca, numa tribo aborígene, sei lá, maori, saia como mulher depois do processo ritual, a um menino adolescente sair como guerreiro ou xamã, sei lá. Ele vai falar sobre o processo de transformação do menino, da menina, em mulher, guerreiro, o que é que seja. Victor Turing. A primeira fase é a fase no qual eu abro espaço entre o ordinário, entre o profano. Há um momento que eu vou entrar, que é um espaço entre 2 pontos, o sagrado, que eu não consigo chegar, porque ele é demais para mim, e o ordinário, o profano. Entre o sagrado e o profano, existe um espaço, que é a segunda fase de qualquer processo ritual. Preparado antes, com roupa, com incenso, com cantoria, que pode durar meses, pode durar dias, pode durar horas. Chamado de espaço liminar ou liminaridade, e aqui a gente nomeia como Samadhi. Não sou eu que falo isso, é uma pesquisadora chamada Elizabeth de Michelis. Analisando uma prática de yoga, ela compara com o processo ritual de Victor Turing. Então, a fase 1 de qualquer prática do yoga é a fase no qual você, antes dos seus alunos chegarem, você prepara a sala, limpa a sala, acende o incenso, palo santo, coloca uma musiquinha de fundo, abaixa a luz, dispõe os tapetinhos, tem o altar. É a fase 1 de qualquer processo ritual, você faz mesmo sem saber. Por quê? Porque o yoga é um processo ritual. Dá exemplos mais, Beto, desse processo da fase 1. Cara, há pinturas no rosto, há cortes de cabelo, às vezes entram nus, às vezes entram com outras vestimentas. E no yoga você entra com outra vestimenta, você não vai fazer aula de calça jeans, ou com a roupa que você acabou de sair de algum lugar. Tem uma roupa especial para prática de yoga, não tem? Tem, mesmo que a calça custe R$500, R$800, quase R$1.000. Tem o seu tapetinho, não tem? Tem uma manta, tem um não sei o que, tem. Então toda uma... Você entra descalço, não entra? Deixa o sapato lá fora? Você deixa o ordinário, o profano lá fora, não entra? Não deixa? Para adentrar na sua prática? Um exemplo clássico disso é a roda. O círculo com a fogueira no meio. O que está às costas de quem está naquela roda é o profano. O que tem na frente é o sagrado. É o processo liminar. A segunda fase, então, é o processo liminar, ou liminaridade. É um processo no qual você toca o sagrado. Você está num espaço entre lugar. Atrás ou fora é o profano, onde você deixou os seus sapatos. E há um espaço de liminaridade. Não é um sagrado, você não consegue segurar o sagrado. Mas você toca. Tem que ir devagar, abrir pequenas fissuras. Se for direto lá, você se machuca. Jung já dizia isso. O yoga os ocidentais não têm capacidade psíquica para segurar a onda do processo liminar. É o samadhi. É o samyama. Toda aula faz isso. Não, se for bem conduzida, né? Tem aula que não consegue ser conduzida assim, dessa forma. Você consegue conduzir como professor ou como aluno, você consegue adentrar no espaço de liminaridade?
O que é o espaço de liminaridade? É quando você perde, segundo o Vitor Turner, você perde a sua distinção social. Você se dispa de todas as hierarquias, as distinções que você tem. Você não é mais o prefeito, o filho do empresário, a doutora ou o que é que seja. Você é igual a todos os outros ali dentro. Você consegue conduzir seu aluno a esse espaço de liminaridade? De samyama? De samadhi, então? Então você percebe que indiferente da conjunto de posturas, você abre com mantra, não abre com mantra, é pranayama, não é pranayama, faz kriya antes, não você faz, surya namaskara A e B, não importa. O importa é que seja conduzido por alguém experiente àqueles devotos ou clientes, se você for feiticeiro, sacerdote, profeta ou místico, a adentrar num processo longo e gradual ao processo liminar ou de liminaridade. Esse é o samyama acontece ali. Onde estão durante a execução dos asana, de pranayama, da meditação, sei lá como é que você construiu o seu processo ritual. Nas cantorias, ritual do fogo, sei lá como é que você constrói. Há infinitas formas de construir um processo ritual yoga igual Neston. 1000 maneiras. Nenhuma é garantidora. Mas há 1000 maneiras que você pode construir. Para então você chegar no terceiro passo de qualquer processo ritual, segundo Vitor Turner, e corroborado no yoga com Elizabeth de Michelis, que é a morte. E não é à toa que qualquer prática de hoje, qualquer tradição, escola, linhagem ou construção moderna, a última postura do cadáver é o Shavasana. Porque você, a cada processo ritual, deve morrer. Aquela pessoa que entrou lá atrás, passou pela viagem a Ixtlan, pra você pensar no Castanheda, na liminaridade, para então sair do processo ritual, se desfazer o processo de a liminaridade, espaço entre, e aí você renasce. Não sei se uma outra pessoa, mas você volta com um pedaço de terra que você recolheu durante o processo liminar. Uma sacada, uma intuição. O yoga vai chamar isso de viveka. Ao longo de processos rituais, de samadhis, de samyamas, de liminaridades, você morre e renasce a cada processo ritual, a cada prática de yoga, trazendo um pedaço de terra de novas terras. Vivekas. Patanjali explica isso? Não, não explica isso, mas esse pequeno preâmbulo é importante para você conseguir ter uma noção mais forte da importância do processo ritual no yoga, do yoga propriamente dito, do treino do yoga, como eu digo. Para quê? Para quando acabar o processo ritual, você levar esse yoga para o dia a dia, para o cotidiano, na fila da padaria, com esse novo pedaço de terra. E aí você vai tendo... Eu costumo brincar que é legal ter um diário de bordo yógico meditativo. Para você anotar poesia, pintura, prosa, faz do que você quiser, palavras, imagens, mas vá aprendendo a ler a viagem no processo liminar. Para quem já tomou daime, é na hora que o bicho pega. Geralmente é a hora que você sobe para dançar, que já tá balado de Bagdá, e você faz o bailado para ver se dá uma firmeza. E há várias formas de você construir um processo ritual com os da ayahuasca, não dá? O xamânico peruano, da Amazônia, o do daimista, esqueci os outros dois da ayahuasca. Esqueci, me fugiu, mas você sabe do que eu tô falando. Há várias formas de você usar a ayahuasca como um processo ritual, barquinha e a união do vegetal, o DV. E no yoga também. A missa é um processo ritual. Qual é o processo de liminaridade da missa? Vai culminar com a comunhão. É a hora no qual você está quase morrendo para renascer uma nova pessoa. Você renasce quando? Quando há transubstanciação do corpo de Cristo consagrado na hóstia. E o sangue, se você beber vinho junto, se tiver isso ainda, transubstanciado dentro de você.
É um puta liturgia. Ah, eu acho uma babaca. É problema seu. Isso é problema seu. Tem gente que acha babaca também a aula de yoga, ficar de cabeça para baixo. Mas entenda a importância do processo ritual aqui. Samyama quer dizer isso. Os siddhis vão surgir. O siddhi só faz sentido você compreendendo o processo ritual e a liminaridade. Você pode entender como um processo mágico, processo místico. E vamos tocar. Vamos para o 338. Analisando a causa dessa condição rígida, desse absolutismo de ideias, né, perfeitos em si mesmos, o qual o Samyama, por isso que eu fiz esse preâmbulo todo, para ficar claro o que eu estou querendo dizer aqui, vai possibilitar você ver sem forma, sem função. Ah, então eu vou entender a essência da caneta. Não tem essência da caneta. Ela não tem forma. Então por que eu vou ver essa caneta? Então não sei, cara. Só participando de um processo ritual, essa caneta pode ter 1000 significados para você. 1000 significados. Assim como quando você ouve as musiquinhas do Daime, o Inara do Daime, do Mestre Irineu. Lendo agora, pode não ter nenhum sentido para você, parece aquelas musiquinhas da capoeira, simples. Mas durante o processo ritual, pegado no ayahuasca, nossa, tu encontra resoluções para a vida. Ah, mas é que você tá drogado, né? Então, mas o yoga também mexe com a neuroquímica, a neurobiologia do seu corpo, né, do seu cérebro. Também produz uma usina química. E eu não quero adentrar mais nisso, mas de dopamina, serotonina é um conjunto orquestrado e até um potente alucinógeno chamado NAG, que é análogo à ketamina, é outro curso. Então, também se produz um potente alucinógeno durante o processo ritual do yoga. Onde está essa pesquisa? Vai ler meu livro, pô, Neurobiologia da Meditação. Então, analisando a causa dessa condição rígida que amarra a mente ao indivíduo e examinando os meios para relaxar essa rigidez, deixar de ter forma, função, pré-concebido, a priori, há grande chance de um indivíduo ir além dos confins de si mesmo. Pegou o rolete? Vamos ver o que Glória comenta sobre este sutra. Está aqui na frente, peraí. Está aqui na frente. Devido ao afrouxamento da causa do aprisionamento da mente e as suas formas, ideias preconcebidas, a priorísticas, e ao entendimento do movimento da mente, há o poder de ocupar o corpo de outra pessoa. Isso aqui é mais um Siddhi. Mas não é a mesma coisa que eu disse. Não, claro que não. O desencaixar tenta ser mais pé no chão, ele tenta trazer os sítios para uma coisa mais imanente, né? E aqui é bem mais ao pé do chão. Vamos ver cada frase aqui diz com a professora Glória. Devido ao afrouxamento da causa do aprisionamento, Bandha Karana, ao entendimento do movimento, e aqui mente não é manas, é chitta, então da consciência. Sarira é corpo, você então ocupa o corpo de outra pessoa. Você pode traduzir, vamos ver o que ela comenta sobre isso antes de eu dar o meu rolê. A mente se prende a um corpo por causa da identificação com ele, porém, e aqui não é mente, aqui é chitta, é consciência, porém, ela é de natureza sutil, enquanto o corpo é denso. A mente toma conta do corpo da pessoa no momento do nascimento, mas o yogin pode conseguir fazer sua mente entrar no corpo de outra pessoa, o que é chamado avesha. Então é isso mesmo, tiozão. Você vai entrar no corpo de outra pessoa. Vamos ver o comentário que faz Desikachar. A mente deve ser capaz de ver os resultados das ações passadas que impedem uma clara percepção. Por meio da prática sistemática de pranayama e de outras disciplinas, o alcance das atividades mentais pode ser ampliado para influenciar os outros. Um professor que busca transformar um aluno confuso ou ignorante deve ter essa capacidade. Então, tiozão, é o seguinte, cara. Aqui ele tenta levar um somebody love para você conseguir modificar o outro. Qual que é o meu rolê disso? Você analisando a causa
dessa condição rígida, e aqui as duas traduções são similares nessa tradução, tá certo? Devido ao afrouxamento da causa do aprisionamento, que amarra a Chitta ao indivíduo, examinando os meios para relaxar essa rigidez, ou seja, Viveka, ou Samyama aqui nesse caso, o entendimento do movimento da mente, de Chitta, há grande chance de um indivíduo ir além dos confins de si mesmo. Eu entendo isso como você fazendo Samyama e conseguindo adentrar além da fisicalidade do outro, tentando cumprir Samyama em cima de Chitta do outro, ir além do que as palavras e as formas, as ideias saem dele. A tradução literal é você ocupar o corpo de outra pessoa e você vai dormir com isso, e eu tentei fazer o meu Somebody Love para tentar dar uma lógica mais a essa. 339. Ao dominar as forças que transmitem as sensações do corpo para a mente, é possível dominar os estímulos externos. Por exemplo, alguém pode tolerar qualquer temperatura da água ou os efeitos dos espinhos, ou pode caminhar em superfícies instáveis e mesmo assim sentir-se leve como um balão. Vamos ver o que Glória diz sobre esse sutra? Devido à conquista de Udana, é possível, Udana é o prana que vai para cima, tá? Essa energia sutil aí. Udana é possível não ter contato com a água, lama, espinhos e sair do corpo. Fica no rolê de sair do corpo mesmo, tá certo? Na mediunidade. O que ela vai fazer de Somebody Love? Através do entendimento da função de Udana e o domínio do seu funcionamento, o yogin adquire o poder de andar sobre a água, sobre a lama e espinhos, vira Jesus, sem tocá-lo nem ser afetado por eles. Isso porque consegue fazer com que seu corpo se torne muito leve e assim como que flutue sem nadar e tocar. Tiozão, isso aqui é conscienciologia, tá certo? É a projeção astral. É você conseguir sair do seu corpo e aí, claro, você não vai ser contaminado pela lama, pela chuva, porque é uma viagem da sua consciência, da sua alma, do seu espírito, sei lá, o nome que você queira dar para isso. E como você consegue isso? Você fazendo um controle através de pranayama de Udana. Agora, tiozão, eu quero esse Siddhi aí, como é que eu faço? Então é isso aí, faz Samyama sob Udana. Udana é o prana que vai para cima, que sai do corpo no movimento da morte. Cara, se você lê Valdo Vieira, há diversas técnicas de você conseguir fazer a saída do seu corpo e viajar no mundo astral. Vai ser mais útil você, de repente, ler ele para tentar desenvolver esse Siddhi aqui. É possível? Bom, tiozão, meu irmão é pai de santo, né, cara? Então, para mim, tudo é possível, tá certo? Ele recebe o Zé Pilintra. Eu acho que não tem nada a ver isso aí. Então, filhão, rava o capítulo 3, então. Vou fazer o quê? Patanjali, não sou eu falando. Vamos pro 40. As forças vitais, prana... ao dominar samana, é Agni, né? O fogo, enfim. Depois a gente entra nisso. A pessoa pode experimentar as sensações de calor excessivo. O que ele faz aqui? A digestão ocorre quando os sucos gástricos, ele vai sempre uma explicação biomédica para tentar sair do metafísico. Processa um alimento que está no estômago. Se samana, Agni, o fogo, né, segundo a Ayurveda, for estimulado, e você pode estimular isso aqui com alguns tipos de kriya, a sensação de calor aumenta. Para isso é sugerida a técnica de pranayama, que acentua a retenção da respiração depois de inalação. Retém com Baka. Outras técnicas podem ser consideradas. Para que eu vou fazer isso aqui então? Inspirar e segurar. Para que eu faço a técnica? Para você aumentar o calor do seu corpo. Funciona? Funciona. Realmente aumenta o calor do seu corpo. Vamos ver o rolê que faz Glória aqui em Samana. Devido à conquista do Samana, há brilho em seu corpo. Tradução literal. O que ela comenta? Samana é o prana responsável pela digestão e a simulação. E o que é prana? Prana é uma energia sutil que circunda o universo, entra pelas suas narinas e vai circundando a medula até a base da sua coluna, onde vai estimular a Kundalini, que vem abrindo o chakra até o topo da cabeça. E não acredita nessa porra. Não, o problema é seu, faz a análise. Samana é o prana responsável pela digestão e assimilação da comida, água, ar, que darão força ao corpo. Através da prática de meditação e do controle do Samana Vayu, retenção,
A pessoa é abençoada com boa digestão e distribuição de nutrientes e, consequentemente, terá uma boa saúde e bom funcionamento do corpo que dará brilho. Tá aí, tiozão. É isso aí. Acho que não tem nada a ver. Eu sou empirista, materialista e... então. Quando eu falo que isso aqui é um texto espiritual ou mágico, se você preferir, a pessoa fica brava, quer explicar isso aqui pela ciência. Não vai pelo rolê da ciência. A fisiologia não vai explicar isso aqui. Você pode até explicar que retém a respiração, vai estimular não sei o que, o vago tem relação. Você pode até tentar fazer esse rolê. Mas mesmo que você explique, isso aqui é muito mais rico. Isso é muito mais rico. Mas eu não acredito, eu quero ser ateu. Então, pode ser ateu, né? Você é mago, né? Você vai virar um feiticeiro. 342. Por meio de Samyama sobre a relação entre o corpo e o espaço e ao examinar as propriedades de objetos que podem flutuar como um floco de algodão, o conhecimento pode mover-se no espaço, pode ser adquirido. Como que é? O Samyama sobre floco de algodão, tio, facilitando sua vida. Você consegue se mover no espaço. Não é possível. Vamos ver o que Glória diz sobre isso. Pena que eu não consigo ver a cara de vocês. Toda hora quando eu faço isso aqui, eu vejo a carinha de vocês. Porque tem gente que é professor e não estudou ainda isso aqui. Não deram isso para você. Devido à reflexão, Samyama, sobre a relação entre o espaço e o corpo e a reflexão sobre o algodão, que é leve, há a capacidade de andar no espaço. Vamos ver o que ela comenta. O algodão na árvore parece sólido, a gente tem uma alegoria. Como uma flor, mas com a força do mais leve vento virá pó, desaparece. Nosso corpo parece ser sólido e estar parado, mas isso é uma ilusão, pois suas tá dando um somebody love, né? Pois suas moléculas estão em constante movimento, além de estarem sujeitos ao movimento da Terra e no espaço. Todos os corpos estarão em constante movimento. Beleza. Fez um rolê que não tem nada a ver. Aí ela conclui: andar no espaço é voar, assim como Hanuman, que possuía este poder especial. Quando eu falo que é somebody love, vocês ficam bravos. Então vamos pegar de novo a explicação. Primeiro vem uma alegoria. Algodão da árvore parece sólido como uma flor. Parece sólido. Mas quando bate o vento, desintegra. Aí vem o somebody love. Nosso corpo parece sólido. Estar parado. Mas isso é uma ilusão. Ok, claro, nosso corpo se regenera não sei quantos dias aí. Pois suas moléculas estão em constante movimento, além de estarem sujeitos ao movimento da Terra e do espaço. Ok, porra, fudido. Todos os corpos estão em constante movimento. Legal. Então você vem, premissa A, premissa B, aí vem uma conclusão que não tem nada a ver com nada. Andar no espaço é voar, assim como Hanuman, que possui este poder especial. Qual que é a tradução que você dá, Beto? Então, você, como é um sutra de magia, de feitiçaria, espiritual, religioso, dou risada, mas não é de nervoso, não é de sarcasmo. Eu dou risada assim, vocês ficam às vezes bravos comigo, mas é porque assim, eu transito nesse mundo, e pra mim é tão comum isso aqui, e eu ouço tanto somebody love pra tentar explicar. Tiozão, entenda que esse texto não é de filosofia propriamente dito. É um texto espiritual, religioso. Está descrevendo processos mediúnicos, que ele chama de Siddhi. E aqui, se você fizer Samyama no algodão, você desenvolve a capacidade de viajar no espaço, tio. Com meu corpo, tipo Superman? Não! Há vários corpos. O yoga é tipo... O espiritismo é tipo o hinduísmo. E um desses corpos sutis, você faz uma viagem, tio. Astral. Não acredito nisso. O problema é seu, mano. Não vai ler o porra de um texto do século II na Índia. Isso aqui é o quê? Não está pautado na razão, não está pautado na razão de Descartes, Francis Bacon, não é essa razão aqui, tio. Aqui é uma outra lógica, não é ilógico. Aqui é uma outra racionalidade. É disso que você tem que ficar claro. Aqui não dá para explicar com a racionalidade científica ou a racionalidade filosófica que advém dos gregos. É outra racionalidade. Não é ilógico, mas é uma outra racionalidade. Vamos para o próximo sutra.
Samyama sobre a relação entre a audição e o espaço desenvolve um extraordinário sentido de audição. E aí começa aquelas viagens, não vou ficar aqui me prendendo, tentando explicar, ou não é nem o inexplicável, é o que está explicado aqui mesmo, né, cara? Vamos ver esse sutra aqui, qual que é? Pera aí. Pô, saiu da página, cara. Vem, pera aí. Vai embora não, louco. Do algodão. Aí. Solidez, diamante. Aqui. Devido à reflexão sobre a relação do espaço e o corpo. Esse já foi. Ok. Vamos pro 47. O domínio sobre os sentidos é alcançado pela prática de Samyama sobre as faculdades que os sentidos têm de observar seus respectivos objetos, sobre a maneira como tais objetos são compreendidos e em que a pessoa se identifica com o objeto. O modo como objetos, sentidos, a mente, o percebedor, Purusha, estão interrelacionados sobre o que resulta essa percepção. Ótimo. Vamos ver o que Glória comenta sobre este sutra aqui. Deixa eu só achar ele. Devido à reflexão sobre o significado da conexão entre a natureza do ser consciente e o ego, há a conquista dos sentidos. Grahana é perceber. Grahana Svarupa é a natureza da percepção, que se faz pelo ser consciente que percebe o mundo dos objetos, um mundo de objetos, ok? Em mim, percebedor. A percepção se dá através dos sentidos com a ajuda da mente. Há um pensamento de percepção dos objetos e outro que é o pensamento eu, o ahankara, ou asmita. Os dois tipos de pensamento são chamados em sânscrito de idam vrit, pensamento isto, e aham vrit, pensamento eu. Ambos são pensamentos, têm objetos diferentes, mas têm a mesma base, a consciência, claro, estão dentro do mesmo atributo que é Chitta. A base comum de ambos, que é consciência, é a conexão entre ambos. No Sutra, Patanjali menciona a conquista dos sentidos, que comumente são um ponto de referência de todo o conhecimento. A conquista dos sentidos pode ser o entendimento de que os sentidos e a mente dependem da consciência, que é o eu aqui com E maiúsculo. Vamos ver o que Desencaixar comenta. Os sentidos, o objeto e a mente devem estar interligados para uma observação materialista. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu tenho um objeto. Para que eu perceba este objeto, eu percebo que ele passa pelos meus sentidos, pelo meu Chitta, que é eu, a razão e manas, e aí vai colorir Purusha, e eu tenho então a imagem dele, a função dele, o formato dele, o que ele faz, aonde ele veio, do que ele é constituído. O domínio sobre os sentidos é alcançado pela prática de Samyama sobre a faculdade que os sentidos têm de observar seus respectivos objetos. Ou seja, se eu fizer Samyama sobre os meus sentidos, sobre a maneira como tais objetos são compreendidos, em que a pessoa se identifica com o objeto, o modo com objetos, sentidos, a mente e o percebedor estão interrelacionados sobre o que resulta essa percepção. Esse é um sutra que é importante, porque aqui ele novamente entra para um aspecto mais filosófico, até da fisiologia. Para eu entender como eu percebo isso, eu faço Samyama sobre os meus sentidos. E aí eu vou começar a ter um conhecimento mais apurado, viveka talvez, de como se dá o conhecimento, a forma dos objetos que passam pelos meus sentidos. E aí os meus sentidos vão estar dominados num processo lento e gradual de percepção sobre isso. Então, Samyama, Dharana Dhyana Samadhi, sobre como eu percebo o mundo, vai me dando então um viveka, um conhecimento extraordinário sobre a relação entre o objeto exterior
e os filtros que eu tenho até ser colorido por Purusha. E eu começo a perceber, então, que das infinitas formas que esse objeto poderia ter, não forma física, mas de compreensão dele, eu afunilo com uma só e digo, é preto. Mas isso é uma convenção. Não que isso aqui seria vermelho, mas se convencionou chamar isso aqui de uma caneta preta. E há infinitas outras formas de pensar isso. Assim como o livro de Sartre tem um desenho de um cachimbo, está escrito isso não é um cachimbo. Porque a atribuição da qualidade cachimbo, do formato cachimbo, da função cachimbo, é uma convenção. E pode ser, sei lá, eu posso usar aquilo ali como martelo. Ah, mas não tem a mesma função. Então, é uma convenção você chamar o cachimbo de cachimbo para fumar e você não usar ele como martelo. Pode ser melhor usar o martelo, mas que eu posso usar o cachimbo como martelo, eu posso. E por que eu chamo cachimbo de cachimbo, martelo de martelo? É uma convenção que foi utilizada. Samyama, sobre essa percepção do sentido e atribuição que a gente dá de nome, função, modo, me faz então ter um conhecimento extraordinário. E eu vou então depurando o que eu penso que é a priori, é inato em mim. Vamos para o 350. 350? Ah, não. 348. Então a resposta dos sentidos será tão veloz quanto a da mente. Eles perceberão penetrantemente e a pessoa será capaz de influenciar as características dos elementos. Olha só que viagem isso aqui. Olha o que ele comenta. Por meio de Samyama, as mudanças que os elementos sofrem podem ser controladas à vontade. Calma. Além disso, adquirimos o conhecimento necessário para determinar tais mudanças, do mesmo modo que um químico pode decompor a água do mar nos elementos químicos que as constituem. Vamos ver o que Glória diz sobre esse. Então, depois da conquista dos sentidos, o Yogin alcança a rapidez da mente, a independência dos sentidos e a conquista da natureza. Antes de comentar o que ela, de ler o que ela comenta, entenda que não é que eu vou mudar a composição química disso, mas é que eu vou tendo, através do Samyama, percebendo que, como a Glória colocou num outro comentário, nós somos feitos da mesma matéria. Da mesma matéria. E quando você vê essa matéria? Vem do todo. Vem de Ishvara, vem de Deus, se você preferir. E nós somos só apenas duas modificações dos infinitos atributos que compõem Deus. Ah, eu sou feito de plástico? Não, plástico é um dos atributos de Deus modificado em plástico. E Samyama sobre isso vai me dando uma compreensão. Eu não preciso fazer Samyama então, porque a ciência já explicou. Caralho, isso aqui é do século II, brother. É uma puta sacação. Né? Talvez se aproxime esse sutra, não os sutras, de Demócrito, por exemplo. Esse sutra se aproxima muito da filosofia de Demócrito, que vai influenciar Spinoza, vai influenciar Nietzsche e outros tantos pré-socráticos. Vamos para o 349. Vamos ver o que Glória diz do 349. O controle dos sentidos, que são sutis com relação aos objetos, leva ao controle do mais sutil, a mente. A mente ganha velocidade, pois ela não é mais aprisionada pelo apego dos sentidos aos seus respectivos objetos. Os sentidos não controlam mais a mente, mas a mente controla os sentidos, que são como os cavalos que levam a pessoa ao seu destino, controlado pelas rédeas do cocheiro. O Yogin conhece o eu, que é Brahman, livre do corpo, dos sentidos, da mente, dos objetos. A natureza, na forma dos objetos, do corpo, dos sentidos, feitos de 5 elementos, não é um fator de limitação do eu. Então, antes de fazer essa viagem metafísica de Brahman, você então ter uma sacação de que, cara, todos os objetos que passam pelo meu sentido são formados da mesma composição de que eu sou. Então, a diferenciação que eu faço de mim da caneta, ela é maia, ela é ilusória. Todos vêm de Brahman, vêm de Shiva, vêm de Deus, vêm do todo. E quando nós morremos, quando quebrarmos essa caneta, ela se decompõe no solo, vai demorar muito, porque é plástico, vai voltar para o todo. Espero que tenha pego essa sacada aí, que é muito legal. Vamos tacar avante, tiozão. Bora aí. Quando uma compreensão clara da diferença entre o percebedor e a mente, que é Chitta, todos os vários estados mentais e aquilo que os afeta se tornam conhecidos.
Assim, a mente torna-se um instrumento perfeito para a compreensão infalível de tudo que deve ser conhecido. Vamos ver o que Glória comenta aqui desse sutra. Somente para a pessoa que tem um conhecimento da diferença entre a mente e a pura consciência, há o estado de ser a base de todos os estados mentais e de ser a capacidade de conhecer em todos os conhecimentos. Então aqui a gente volta para o cerne dos sutras, que é levar você, capítulo 1, é a experiência Samadhi. Qual que é a experiência Samadhi? Me conduzir a perceber que há uma diferença entre o que me impacta, colorido por Chitta e os Indriyas, os meus sentidos, que vai colorir Purusha. Então, qual é o grande erro? O que leva você para a ignorância? O que enreda você em samsara e sofrimento? Achar que você é e não que você está sendo. Mas como eu posso ter uma compreensão melhor do que eu estou sendo, que eu sou um acontecimento? Puta, a sacação de Purusha é genial. Purusha, porque existe um ente em você que é imaculado. Se ele é imaculado, ele não se transforma. Mas ele é colorido. Mas o que ele é? Ele é só um espelho, um vidro, um cristal, não é porra nenhuma. Por isso não se transforma. Você perceber, então, ter a compreensão, viveka, em Samyama você consegue ter essa compreensão, de que há uma distinção entre o que colore a minha mente, forma isso, e o que eu sou mesmo. O que você é mesmo, então? Nada, eu não sou só Purusha. Eu sou Purusha em contato com o mundo através do meu corpo e minha consciência. Mas eu não sou o que é colorido. Eu estou alegre, estou triste, estou feliz, estou amarelo, estou vendo um passarinho. Eu não sou alguém. Samyama sobre isso faz alargar o gradiente de possibilidades do mundo. 350. A liberdade, o fim último do yoga, só é alcançado quando se rejeita o desejo de adquirir conhecimento extraordinário e se controla completamente o fonte dos obstáculos. Aí ele volta que dá um alerta aos feiticeiros de plantão. Não se empolga, tiozão, porque o yoga, a liberdade dele, Kaivalya, está além do conhecimento extraordinário. 352, Samyama sobre o tempo e sua consequência faz nascer a clareza absoluta. Clareza absoluta? Viveka. Samyama sobre o tempo e sua sequência faz nascer Viveka. Olha o que Glória diz sobre esse sutra. Cadê o sutra? Aqui. Por causa da reflexão sobre o momento e sua sucessão ao conhecimento que nasce da discriminação. Olha que legal isso aqui. Tudo no universo, ela comentando, está sujeito a mudanças. Ok, devir. E a sequência de mudança é chamada de tempo. Com a mudança do Sol para nós na Terra, ele nasce, chega ao seu ponto máximo do céu e começa a declinar, chamamos essa sequência de dia. Em toda mudança contínua existe algo que é constante e imutável, e que é a testemunha, a presença que é a consciência. Ela sempre faz esse rolê. O yogi entende o tempo e a realidade do tempo, que é o momento, e sabe que a realidade única dos momentos é a presença imutável, a consciência, a testemunha de tudo. Então essa é a base lógica da filosofia de Patanjali aqui esclarecida nos Yoga Sutra. Você precisa entender, não estou falando que é a realidade, mas que há uma consciência imutável em você. Porque se você não conseguir sacar isso, a estrutura não se sustenta sem Purusha. Porque senão tudo se torna transformação e devir, o caos, e o hinduísmo não consegue suportar esse caos. Então alguma coisa tem que dar ordem a isso. E o que dá ordem a isso é você sacar que há alguma coisa em você que não entra no caos. É esse o rolê, tio. E aí vai diametralmente diferente do pensamento de Deleuze e Guattari. Eu mergulho isso aqui no óleo, ele volta, mas ele volta limpo. Aí quando você mergulha, você fala, nossa, fudeu, vai voltar sujo. Isso é Purusha. Algo tem que estar sempre imaculado e não em devir para o yoga de Patanjali fazer sentido. Tá pegando o rolê, não?
Então esse sutra ser importante. A liberdade é a situação em que a mente tem completa identidade com o percebedor. Esse aqui é o último sutra. Ele comenta no 53. Essa clareza viveka permite distinguir objetos mesmo quando a diferença não está completamente clara. Uma outra caneta. Uma semelhança aparente não deveria nos desviar da percepção diferenciada de objeto escolhido. Você acha que mudou, mas está na mesma. Somos uma circunstância momentânea, um acontecimento. Só que para ter ordem isso, é preciso ter alguém que só observa essa mudança, que é imutável. Ah, então tem alguma coisa que não se transforma. É Purusha, mas Purusha não é nada, é um espelho. O espelho não se modifica, ele só reflete. Esse é o rolê. E qual a armadilha que nós, de influência católica, caímos? De que há algo, uma essência em você que é Purusha. A sua essência não é Purusha. Não há essência alguma. Não há nada oculto. Não há nada oculto. O que há é infinitas possibilidades de percepção da realidade. Isso não é relativismo. A realidade está lá, está dada. Mas quando passa pelos meus filtros sensitivos de percepção, por Chitta, que é o eu, a razão, e Manas, vai colorir de uma forma que foi construído socialmente essa realidade. Purusha. Yoga vai ensinar então você que liberdade é você conseguir descolar e falar assim, cara, sempre teve descolado. Esse é o rolê de Patanjali. E é totalmente plausível quebrar essa lógica dele, filosoficamente. Os budistas vão quebrar e vão dizer, cara, se Purusha é imutável e tudo é mudança, o que ele é? Um espelho, ele é um... Então ele não é nada. E ele vai fazer o barulho do vazio. Ele fala, não. Não é vazio, ele é pleno. E aí sim, tem que dar um nó na sua cabeça agora. Tem que dar nó. Porra, é do caralho. Isso é filosofia. Purusha, então, é a plenitude? Ou Purusha é um vazio? Para o yoga, para os hinduístas, para os brahmanes, Vedanta, portanto, e todos os swamis que você conhece, Purusha é pleno. Nada falta a ele. Isso não significa que ele está tudo contido nele. Não tem nada contido nele. Porque ele só reflete. Estou defendendo o Patanjali. E budista? Cara, ele é uma porra de um vazio. Aí o hinduísta vai falar, mas se ele é um vazio, ele não reflete nada. Ele vai só absorver, tipo um buraco negro. E aí vai, né? E aí vai. É tipo Nietzsche batendo em Platão e Aristóteles. Vamos tocar. Quem tem a razão? Então essa pergunta é estúpida. Não tem isso. Não há uma construção da realidade ideal. Há várias formas de existir. Faz a sua. 354. Uma clareza tal não exclui nenhum objeto, nenhuma situação particular, nenhum momento. Ela não é resultado de uma lógica sequencial. Não é a razão que nós entendemos. É imediata, espontânea e total. Conhecimento intuitivo, Bergson aqui. Vamos ver o que Glória diz sobre esse sutra, antes de finalizar. É isso. O que faz atravessar a ignorância e o sofrimento, que se refere a todos os objetos e à forma como os objetos são, sem atingir um processo de transformação, é o conhecimento que nasce da discriminação. Por fim, Mestre Patanjali comenta, aponta aqui, como diz o Vedanta, assim puxa a sardinha, né? É o conhecimento que faz a diferença, que somente o conhecimento liberta, purificando a pessoa de toda limitação, sem que precise passar por um processo de transformação. Essa é a grande diferença entre todas as visões de libertação para o ser humano. Na visão dos Vedas, você já é o que deseja ser.
O que impede de chegar a você mesmo é somente a ignorância e a confusão. Por isso o conhecimento é chamado Taraka. Aquilo que faz você atravessar o mar da ignorância e sofrimento instantaneamente. Esse conhecimento libertador tem como tema o ilimitado, a substância, que é a natureza de que tudo existe. Por isso, o conhecimento foi mencionado aqui como blá 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 blá. O conhecimento é suficiente para a libertação do yogin, não exige um processo de transformação. A única transformação é em termos de conhecimento, é a mudança cognitiva que liberta imediatamente a pessoa. O que ela está dizendo aqui? E eu acho isso do caralho. Se você é pleno, nada falta, você não tem que se transformar em nada. O que você precisa realmente é o discernimento. É o conhecimento, é a mudança cognitiva. É aquele braço que você está olhando assim uma imagem, você só vê a velha. Aí você... Caralho, sabe aquele negócio? Tem a velha e a jovem? Não dá pra ver as duas ao mesmo tempo. Ou você vê uma, você vê a outra. Essa mudança de percepção, é isso que é viver, brother. Isso aqui eu acho do caralho que a Glória faz. Então não é que você precisa passar por transformações iniciáticas, receber nome iniciático, receber símbolos sagrados, não sei o quê. Não! É conseguir ver a velha e a jovem. Não precisa virar de cabeça para baixo, não precisa fazer nenhuma transformação, não precisa fazer Surya Namaskar. É só mudança cognitiva. Ai, caralho, me liguei. Como, por exemplo, quando você fala assim, cara, tudo é formado das mesmas substâncias, átomos, elétrons, íons, cátions. Tudo. Então você não se diferencia dessa caneta. A compreensão disso é viver, cara. É viver, cara. É uma... Porra, pode crer, louco. É formado da mesma coisa. Se eu quebrar qualquer coisa em pedaços muito pequenininhos, vira íon. Vamos para o último sutra. O que é liberdade? Liberdade é a situação em que a mente tem completa identidade com o percebedor. E nada mais, e nada menos. Então a mente não tem nem cor, nem aspectos próprios. Então Chitta não está dando coloração, forma para nada. Vamos como Glória termina esse capítulo. Kaivalya, liberação final, é quando há pura identidade entre a mente, Chitta, e eu. Quando Chitta, então, para de jogar suas impressões vindas dos Indras, blá 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 blá, sobre Purusha, e aí você é claro. Não, que tipo de percepção e de pensamento eu vou ter? Então, não sei. Não sabe porque você nunca teve? Não, porque você já teve, mas não se ligou. Você já teve isso. E isso é o mais louco. Você já vivenciou um samadhi. Mas você não associou o nome à pessoa. Vou repetir. Você já deve ter vivenciado samadhi numa prática de yoga, meditação, caminhando na praia, brincando com seu filho, sei lá o quê. Porque é um atributo humano. Não faz parte de uma geografia especial do mundo. Não depende de nada. Patanjali vai descrever ali, não posturas, mas modos, né? Técnicas, até um código moral, yama e niyama, ou só yama, para ficar mais fácil a vivência. Mas há diversas outras formas, e diversas outras formas de se pensar isso tudo também. Não é só a dele. Espero que tenham chegado, falamos mais de 1 hora quase, nos encontramos na próxima aula, adentramos então o capítulo 4. Forte abraço.